Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma LZ Live. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 27 de maio, quarta-feira, 8 horas, mais um minutinho, vamos receber a doutora Joana Barbosa, dermatologista clínica e estética, minha amiga, uma profissional que eu admiro demais e que eu fiquei super feliz que topou conversar com a gente. Hoje vamos falar sobre gerenciamento do envelhecimento, os cuidados, as prevenções. Eu acho que a Joana vai falar muita coisa interessante para vocês. Ela já entrou aqui e eu já vou convidá-la. Ei, Boa Luiz! noite, Boa Joana! noite, querido. Muito obrigada. Eu Uma que honra falar com agradeço. você. Ué, que é isso? Ué? Quando eu Uma fiz as honra minhas falar aqui. listinhas de convidados, você já estava lá. E aí eu fui fazendo as lives. Você é tão amiga que eu fui fazendo as lives, fui fazendo as lives. Falei, Gê, mas não convidei a Joana até hoje. E aí, Qualquer graças a hora. Deus. Pra você, qualquer hora. Ah, obrigado demais. Olha, Que todo o bom. ambiente preparado, um fundo bonito, Gostou? maquiagem. É, adorei, tá A tudo gente tá ótimo. readaptando a casa para poder aparecer no vídeo, né? É, Eu outro dia, uma das lives que a gente fica assistindo, outro dia eu vi uma moça exatamente falando isso, que nós estamos apresentando a nossa casa além do nosso conteúdo. Não dá para ter um fundo horroroso, não, não é o verdade? Enzo já apareceu em live, já deu de tudo aqui. O Enzo já invadiu, né? Eu Já lembro. invadiu, exatamente, faz parte. Eu Ó, lembro. Hum, brigadíssimo por você ter topado. O pessoal já está entrando aqui, participando. uhum. Agradecendo aqui ao nosso querido Guilherme Dias, primeiro participante da nossa live. Por favor, né, Dias? Que bom, né? Muito Que bem. bom! Gazinha, Tem que Gazinha participar. tá aqui, Cília Oficial, Glícia Só nossos Aguiari, amigos queridos. Daniel Mafra, grande Rodrigo da Bess, A Ferreira, grande João Gomide. Estava assistindo mais cedo a live do João Gomide, estava ótima, viu, João? Carol Banho, a Flávia Gui, Joana É, Linda, como sempre, Zica Camargo. que O pessoal ótimo, fica brincando gente. comigo que até hoje eu tenho dificuldade de ler os nomes dos participantes aqui. Eu É tento verdade. ler, mas sempre fico preocupado, Joana, se não vai ter nenhuma pegadinha de nome, sabe? Sei bem. Você tem que ler na cabeça antes, né? Exatamente. Bom, estamos chegando hoje à nossa live de número 46. Começamos esse Nossa, projeto e durante o parabéns. coronavírus. O objetivo é exatamente trazer um conteúdo relevante, com convidados bacanas, temas diferentes, e sempre tentando enaltecer o profissional. O profissional é o Uhum. protagonista das nossas lives, e hoje eu fico muito feliz de ser você essa profissional. Muitas pessoas perguntam se conseguem ver a live depois. A gente compartilha logo que termina aqui no IGTV. Daqui a 2, 3 dias a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ. Só Ah, que procurar no ótimo. YouTube, o YouTube Tá. por LZ MKT Negócios. E depois eu Bom, coloco no meu também. Uhum. ótimo, excelente, obrigado. Tá. Vamos começar do início, né? Vamos. Lá na faculdade de medicina, imagino eu que surgem várias dúvidas do caminho a seguir, né? Uhum. E por que você escolheu dermatologia? E fala um pouquinho desse caminho nosso. Você que já foi professora da Unifenas, é preceptora, que é o termo correto? Preceptora da Santa Casa. Preceptora da Santa Casa, participa Uhum. lá da Lúmina, tem várias, tem o seu próprio consultório, mas fala como que Uhum. foi até chegar aqui, né? Eu tenho uma história médica na família, né? Assim, meu avô é médico, meu avô paterno, minha mãe é médica. Eu, a princípio, não quis fazer medicina quando eu era nova, mas na adolescência eu já me interessei pela medicina. E depois que eu entrei na faculdade, eu tenho uma história dermatológica, uma família dermatológica muito grande. Assim, a minha madrinha, que é irmã do meu pai, é dermatologista, casada com outro dermatologista, que sempre foram mestres no ensino da dermatologia. Então, assim, eles me transmitiram muita confiança na especialidade, muito gosto pela especialidade desde a faculdade, que foram meus professores na faculdade, além de serem meus familiares. Que E a legal. partir daí eu escolhi a dermatologia quando eu já estava formando. Assim, eu passei por várias especialidades durante o curso. Então, pensei em endócrino, pensei em cardio, pensei em cirurgia geral.
Pensei em um milhão de coisas e acabei optando pela dermatologia porque essa história dermatológica influenciou muito na minha escolha. E foi muito legal desde que eu entrei para residência. Fiz residência na Santa Casa, depois fiz especialização em São Paulo, em outras clínicas, na dermatologia clínica. Depois fiz especialização na dermatologia estética, também em laser, na Lumina Laser. Dei aula na Unifenas durante muito tempo e é uma coisa que eu gosto muito, que é dar aulas. Assim, ainda pretendo até planejar voltar para esse ramo, mas a Unifenas ficou muito longe da minha casa. Depois que eu tinha 2 filhos, o deslocamento era muito difícil para mim. E aí eu tive que interromper a aula da Unifenas, mas continuo e não pretendo sair nunca, que é da preceptoria, que é uma aula, mas é uma aula já para o médico formado que está especializando ou fazendo a residência na dermatologia. E que eu faço na Santa Casa todas as semanas. E é assim, é onde a gente acha que está ensinando, mas na verdade está aprendendo. Com Então, certeza. assim, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, porque as perguntas que eles me fazem são onde eu realmente tenho que pensar por que eu não perguntei isso antes e por que eu não tinha feito esse questionamento. E é realmente muito legal. Lá é uma escola e sempre será. Muito legal, Jô. É. Doutora Rosilu Barbosa, mamãe tá aqui, um beijo. Vanessinha tá aqui. Glícia Aguirre, oficial Isolda Vasconcelos, boa noite. Essa doutora aplica um botox maravilhoso. Gabi Sobrancelha. Obrigada, Ei, doutora Isolda. Joana. Tatiana Martins está aqui com a gente. Além de durar, a gente fica novinha, aquele olhar de felicidade, diz a Isolda aqui, ó. Obrigada, Isolda. Aqui. Marizinha tá aqui. Joana segurando o sorrisão. Eu não consigo, meu sorriso sai. O Dias está falando que está perguntando se eu estou envelhecido, se tem salvação para mim. Ô, Dias, toma vergonha na sua cara, meu amigo. Eu perto de você sou um menino. E ele fala que eu não cuido dele, hein? Essa tudo aqui em casa é isso. A gata falando que você nasceu para ser dermato. Será? Também acho, quem sabe? Minha luz apagou aqui, deixa eu acender. Tranquilo. Ô, Jô, e aí tem uma discussão que eu queria que você colocasse para as pessoas, que é essa discussão da dermatologia clínica e da dermatologia estética. Né? Muitos profissionais falam, não, se focar numa área não tem como se desenvolver na outra, ou existe uma certa discussão entre os profissionais das duas áreas. Olha, como você vê isso? Eu vejo isso hoje de uma maneira bem prática, assim. Eu acho que não é muito difícil você praticar a dermatologia estética sem conhecer da clínica. Por quê? Porque vou me expressar melhor. Por que é importante você saber a clínica? Porque a complicação de um procedimento estético é sempre clínico. É uma infecção, é um acidente vascular, é uma alteração de simetria. Se você não tiver um embasamento clínico, você pode até optar, o que não é o meu caso, mas você pode até optar por não fazer nenhuma clínica, por não atender doença nenhuma, só fazer botox, só fazer preenchimento, só tratar o envelhecimento, que nem é o que eu prefiro. Eu prefiro a prevenção do envelhecimento. Mas se você não tiver um conhecimento clínico, a ponto de você saber os riscos estéticos que você corre durante um procedimento estético, você não vai saber também a complicação, tratá-la, entendeu? Você sanar aquele problema que surgiu depois de um procedimento estético. Perfeito. A clínica nunca vai deixar de ser importante. Então, assim, a estética é maravilhosa. Eu acho que você tratar a autoestima do paciente faz muita diferença. Mas você não ter o conhecimento clínico hoje não cabe mais. É deixar de ser médico. Perfeito. Me conta uma outra coisa. Você falou sobre essas diferenças. E assim, no meu pouco conhecimento sobre a área, né? A gente vê que a dermatologia estética tem avançado muito nos últimos anos. Novas tecnologias, novos tratamentos. Como que você tem visto, assim... A minha impressão, e aí você me corrija se estiver errado, Sim. É que as mulheres chegavam até, principalmente as mulheres que são o público principal, acredito eu, claro que o público masculino está cada vez mais interessado em se cuidar também, isso é muito bom, né? Sim. Mas acredito que 80%, 90% do seu público deve ser um público feminino. 80%. 80% é o público, né? 80% é o público feminino. E eu acredito que essas mulheres chegavam com uma visão um pouco deturpada em relação ao tratamento, aquela história. Eu falo assim, não adianta uma mulher de 40 querer parecer ter 30. Normalmente ela vai ficar ridícula
parecendo ter 30. Se ela for uma mulher de 40, parecendo ter 40 de maneira saudável, ela vai estar maravilhosa. É. Como que é a sua visão sobre isso? Eu não sei se já te contei esse caso, mas eu conto esse caso até para as minhas pacientes no consultório. Eu tenho um autoexercício. Obviamente, eu atendo todos os dias pacientes de primeira consulta. E o meu prontuário eletrônico, eu tenho a idade dela depois que ela já preencheu o cadastro. O meu autoexercício é não olhar a idade. Eu tenho ela já chega no meu consultório com uma... Depois eu vou falar disso, mas assim, é uma avaliação que ela mesmo faz de si mesma, que eu pego depois que eu já a chamei na sala de espera. Mas eu vou à sala de espera chamar a paciente sem saber quantos anos ela tem. E faço uma ideia aproximada na minha cabeça. De acordo com o que eu vi, já nesse caminho da sala de espera até a minha sala. Normalmente, o que eu vejo é que a pessoa muito mexida, muito invadida, muito manipulada esteticamente, se parece mais velha. Então, é como pegar uma jovem, né, assim, de 35 anos, que já tem muitos procedimentos e você achar que ela tá bem para 40, entendeu? E, na verdade, ela teria que estar bem para 35, ressaltando a beleza ao invés de consertar. Porque, assim, o grande gancho para mim que eu vejo da dermatologia estética e que eu acho que tem que ser a ideia de quem faz dermatologia estética é a prevenção do envelhecimento. Por isso que eu chamo de gerenciamento. A gente nasce envelhecendo, fato. Claro. Não tem jeito. Você nasce perdendo colágeno. Aquela história de que perde colágeno a partir de 30 anos, ok, porque você vai crescendo, você atinge uma maturidade e dali em diante você está perdendo. Mas esse colágeno do bebê, ele nem na adolescência existe. Então a gente tem que saber o quanto você pode de prevenção para você estar bem. E estar bem não é não ter nenhuma ruga, não é você se encher de preenchimento, não é fazer laser todo dia. Estar bem é você estimular o seu colágeno, é você estar bem se exercitando, se alimentando, cuidando da pele. Então, a minha proposta hoje é um tratamento multidisciplinar. Então, eu sempre tenho a intenção de oferecer para essa pessoa que está me procurando por estética, porque, querendo ou não, hoje a minha procura maior é estética. Eu faço muita clínica, mas a minha procura maior ainda é estética. E o paciente chega para mim e fala assim, eu quero melhorar, mas eu não quero colocar aquele tanto de coisa na cara. Então tá. Então vamos conversar. O que que você acha em você que é belo? O que você acha que você pode ressaltar? O que que te incomoda mais? Vamos fazer uma estratégia. E aí a estratégia nunca é só dermatológica, sabe? Eu acho que a gente tem que... Eu não posso achar que sozinha eu dou conta da pele dela. Por exemplo, uma pessoa que chegou lá com muita ruga, querendo melhorar, fumante. Ou sedentária. Ou não é questão de ser obeso ou não, mas acima do peso, a ponto disso incomodá-la no rosto. Eu não consigo emagrecer uma face ou mudar a face do jeito que ela quer sem ela estar bem sistemicamente. Então, o envelhecimento não é só cutâneo. E eu acho que é isso que eu tento transmitir na dermatologia estética hoje. Mas, voltando um pouco à sua pergunta, assim, realmente, desde que eu formei, eu tenho 12 anos de dermatologia, não, 14 anos de dermatologia. Foi difícil acompanhar, ainda é difícil acompanhar. A dermatologia que eu formei, em se tratando de estética, ela é hoje outra. A cada dia são novidades, são tecnologias, são um tipo de técnicas. A gente tem muita oferta boa e ruim. E para você saber o que oferecer, normalmente você tem que ser treinada para. Então, às vezes, eu fiz muitos treinamentos que, no final das contas, eu achei que o resultado não estava valendo a pena, tive que abandonar. Então, é uma busca sempre pela novidade e que você tem que dimensionar até cientificamente, com medicina baseada em evidência, para saber se você vai valer a pena oferecer isso ou não. Eu fico sempre acompanhando você e vejo que praticamente semanalmente, quinzenalmente, você está fazendo algum curso. Seja presencial, agora online, né? Agora tudo online, o tempo inteiro online. Muito bem. Isso mesmo, desse jeito. Ó, deixa eu fazer as perguntas e as participações. Cecília Souza tá aqui, médica mais linda. Beijo! Muito bem. Cristiano da Mata tá querendo só saber sobre crescimento capilar, dizendo que é só isso. Você sabe que é outra coisa que geralmente eu falo para os meus pacientes, assim, eles acham que é só pele que envelhece, né?
cabelo também envelhece. E envelhecer não é só queda. Porque também é a ideia que todo paciente tenha de que, eu vou envelhecer, meu cabelo vai cair e é só isso que vai acontecer. Não existe só isso. Além da queda, a gente tem um afinamento muito grande do fio, que de certa forma ele não é tão fácil de prevenção, mas é possível. Eu mesma, assim, quem for da minha família e estiver aí vai saber, a minha família tem uma história de pouco cabelo. Meu pai não é careca, minha mãe não é careca, mas assim, a família do meu pai e a família da minha mãe, elas têm um cabelo mais fino e têm um cabelo mais ralo. Eu sei disso desde que eu tô na dermatologia e consigo reparar. Então, hoje em dia, eu faço, inclusive, terapias preventivas para não ter um cabelo tão fino ao longo do tempo. Então, cabelo também pode ser prevenível. Não fala, não. Mari tá perguntando aqui, ó, Jô, o que você tem achado? A gente até conversou sobre isso, né, Joana? O que você tem achado das suas experiências de telemedicina nesse período? Olha, a telemedicina me ensinou muito. Primeiro que a dermatologia, eu te disse isso, né? Assim, a dermatologia já é uma área que eu faço telemedicina para os meus pacientes desde que existe o WhatsApp, né? Então, assim, eu já sou acostumada a responder, a ajudar, ou a falar, olha, isso eu consigo pelo telefone, isso eu não consigo pelo telefone, ou pro vídeo, etc. Então, eu já tinha um pouco desse treinamento. Mas aí entrar no mundo da telemedicina foi muito interessante, assim, escolher uma plataforma, escolher uma forma de divulgação, escolher uma forma de agendamento do paciente, de vídeo e até de pagamento. Eu aprendi, eu escolhi, hoje eu tenho uma plataforma que eu tô até muito satisfeita. Eu acredito que dentro da dermatologia eu tenho atendido, assim, até alguns casos, pelo menos 1 a 2 por dia de telemedicina. E 90% eu consigo uma ajuda com a telemedicina. Os outros 10% não tiveram uma melhora satisfatória, só com vídeo ou que a gente pôde prescrever. E aí eu ofereço o retorno presencial, gratuito, obviamente, dentro dos prazos de retorno do consultório. E aí eu consigo ver o paciente de uma forma melhor. Tem muitas doenças que são difíceis demais de avaliar via telemedicina. Então, por exemplo, eu não consigo dizer para uma pessoa que aquele nevo, ou seja, aquela pinta que ela tem, é uma pinta que ela pode ficar tranquila. Nem foto, nem vídeo ainda alcançam uma dermatoscopia, que é um exame que eu consigo aumentar 20 vezes a pinta para analisar características e detalhes importantes. Então, isso realmente tem que ser presencial. Eu faço, inclusive, uma triagem. A minha secretária tria o paciente. Então, assim, qual é a sua dúvida? Se for pinta ou se for cabelo, porque o cabelo eu preciso pegar, eu preciso fazer uma tricoscopia na linha do cabelo, eu já digo que não tem como a gente fazer ainda. Eu até acho que a evolução da telemedicina vai trazer para nós outras possibilidades, assim, recursos que o paciente possa fazer com a pinta para eu avaliar ele via foto. Claro. Mas isso ainda é um futuro. Para o paciente hoje, apesar da gente ter flexibilizado, para o paciente que é grupo de risco e não tem nenhuma dessas duas queixas, eu acho que a telemedicina é viável e vale a pena. Com certeza. E o que você falou comigo, né? Muito mais difícil uma consulta por telemedicina do que presencial, né? O nível essa de parte é concentração, importante. o nível de envolvimento do paciente, a questão da plataforma, a questão da conexão, a questão do cliente, do paciente estar na sua casa, são vários fatores, né? Assim, as pessoas acham que a telemedicina é um benefício para o médico estar na casa dele, mais tranquilo, atender, que seria uma consulta rapidinha. Na verdade, é o contrário. A gente vai para o ambiente do paciente. Então, normalmente, uma consulta mais demorada, porque o paciente tem tempo maior para se abrir, ele está na casa dele, ele pode andar pelos ambientes, ele pode tirar milhões de dúvidas. Às vezes, assim, a consulta é para mim, mas você dá uma olhadinha aqui, meu filho? Cata o filho e me mostra uma lesão. Então, assim, vai pro banheiro, vai pro banheiro e me mostra creme por creme, o que eu posso usar. Ótimo, tá tirando todas as dúvidas. Mas é uma consulta mais longa. E às vezes porque eu faço o seguinte, eu faço anamnese, converso com o paciente, faço o exame físico por vídeo, isso depois que eu já recebi as fotos do paciente, eu já tenho mais ou menos um pré-diagnóstico, vejo o vídeo e faço a receita. Só que eu envio a receita com QR Code, por SMS, por e-mail, e eu discuto a receita na mesma hora com o paciente. Então, eu explico a receita.
É uma consulta completa, como é uma consulta presencial. E na hora que eu vou explicar, já tá acabando, caiu a conexão. Aí você demora para voltar de novo. Então, assim, é uma consulta trabalhosa, mas eu acho que tem muitos recursos, assim, ela vale para muita gente. Claro. E isso Não, e não vai voltar atrás. principalmente, né, Jô, num país continental como o Brasil, que não é todo lugar que tem dermatologista, né? Aliás, dermatologista Claro, no interior é médico raríssimo, não tem, né? com certeza. Não, ainda tem uma outra questão, assim. Eu, nesses tempos de Covid, nesses 60 dias mais ou menos, eu atendi São Luís do Maranhão, Que interior de São legal. Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, pessoas que não tiveram outros dermatologistas fazendo telemedicina durante esse período. Então, assim, realmente é continental. Eu expondo a telemedicina, eu posso receber pacientes de tudo quanto é lugar. Que legal, que É legal. muito interessante. O Zanja Monteiro, sucesso sempre, parabéns. Raquel Correia está aqui com a gente. Não, e Raquel? A Tati está aqui, ó. Jojo, esse estresse causado pelo corona tem impacto a longo prazo no envelhecimento? Olha, depende de como a gente vai lidar com esse estresse e quanto tempo mais ou menos a gente vai viver ele, né? O estresse, sem dúvida, ele é uma reação oxidante ao organismo. O que significa isso? Ele produz radicais livres que são capazes de quebrar o nosso colágeno mais rapidamente. Então, por exemplo, você pode ter estresse, por exemplo, um falecimento ou uma doença que vão durar mais tempo para você se recuperar de um luto ou se recuperar de uma doença e esse estresse levar ao envelhecimento, ou você pode ter estresses agudos, por exemplo, uma separação, ou às vezes até uma doença mais grave de curto período, que libera radical livre suficiente para você ter uma perda. Quando você fala assim, nossa, gente, eu vi essa pessoa 15 dias atrás e olha o tanto que ela envelheceu de cansaço. A própria maternidade é um exemplo disso, assim. Quando nasce um neném e a mãe fica desgastada, amamentando, acordando de noite, aquele estresse daquele momento, daqueles 2, 3 meses que você passa, ou mais, né? Em função, que é mais ou menos um tempo que a gente está pensando de Tá. quarentena, no mínimo 6 meses aqui, a gente vai ter um estresse de quarentena. Isso pode sim repercutir a ponto da gente ter uma quebra de colágeno e um envelhecimento de todo o organismo, não só da pele. Perfeito. Infelizmente. Vanessa está perguntando se existem benefícios no uso do colágeno oral. Essa é uma discussão muito ampla, recente e que eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar. É nutrição e pele. Então, assim, o que a gente pode absorver que pode ter de recursos preventivos no envelhecimento? Quando eu formei em medicina, isso era uma balela, não existia nenhum estudo científico, não existia medicina baseada em evidência que provasse que esse colágeno ingerido ele ia melhorar o aspecto da pele. Recentemente, isso já deve ter uns 2 anos, o último estudo foi uma meta-análise enorme, com milhões de pacientes, com a ingestão do colágeno correto, que é o colágeno hidrolisado, numa dose alta, fortificado com uma série de vitaminas. E ele teve resposta, inclusive com testes com biópsia, ou seja, você tira um pedacinho da pele antes, tira um pedacinho da pele depois do uso esse crônico, uso de muitos meses, e você vê na pele a formação de um novo colágeno. Então, mais rigidez, mais atenuação das quebras de elastina que a gente consegue visualizar. Mas não é para todo e qualquer colágeno, toda e qualquer pessoa. Eu consigo explicar para o paciente, fazer uma metáfora aqui, só para o paciente entender. Você usar o colágeno oral é uma forma de prevenção. Então, é como se você estivesse usando um protetor solar para você não ter um câncer de pele. Então, você não vai visualizar uma melhora imediata. Então, assim, eu tô Perfeito. passando protetor, eu não tô vendo nada. Eu estou usando para daqui a alguns anos eu estar melhor, com menos manchas, com menos chance de eu desenvolver um câncer de pele. O colágeno é isso. Ele não vai tratar uma ruga que já apareceu, ele não vai tratar uma flacidez que já apareceu, porque o que mais me perguntam é: melhora minha celulite? Melhora minha perna flácida? Não é isso. Se você tiver fazendo as outras coisas, que é estimulando aquele ambiente, por exemplo, eu estou fazendo um laser para flacidez e ao mesmo tempo uso um colágeno. Aquele lugar onde eu faço o laser, ele sinaliza para o meu corpo que eu estou ali estimulando o meu fibroblasto, que é a célula que produz. Então, aquele colágeno que eu ingerir, ele vai ser comunicado para ir diretamente para aquele ambiente, entendeu? Então, não Perfeito. adianta eu ficar sentada no sofá da minha casa
não fazer nada, não cuidar nem do rosto, nem do corpo e ficar só tomando colágeno. Não Que vai ele, adiantar. provavelmente ele não vai para o lugar que eu quero que ele vá. Esse colágeno ele é frequente não só na pele, ele pode ser frequente no coração, ele pode ser frequente no tecido pulmonar. Então ele vai para aquele lugar que está sinalizando a ausência. Isso é interessante, mas eu tomo. Se é para dar uma dica, eu tomo. Eu tomo por quê? Porque eu faço muita coisa para prevenir, porque eu faço os procedimentos, porque eu estou sempre sinalizando para a pele de que eu quero que ali tenha algum estímulo para a produção de um novo colágeno. Então eu tomo diariamente. Perfeito. João Gomide, nosso convidado de quinta-feira passada, o papo foi ótimo. Por que atletas de corrida parecem mais velhos? Apenas efeito do sol ou faltam cuidados específicos? Olha, assim, faltar cuidados, isso é difícil para a gente falar de cada um, mas a corrida não é só a corrida, né? Assim, se você pegar os esportes de grande impacto, então, maratonistas, nadadores que nadam ultra maratona na água, ciclistas, esses esportes de longa duração, isso é como se fosse aquele estresse que a Tatiana perguntou. Esse estresse muito alto, assim, de muito longo tempo, principalmente de desgaste do corpo, é o maior índice de liberação de radical livre para quebra do seu colágeno. Então, além desse atleta se expor ao sol, eu acho que o sol talvez seja um dos motivos importantes, eu não acho que é o principal. Porque você tem alguns estudos, por exemplo, de atletas indoor, que são tão desgastados ou mais desgastados até dos que tomam sol. Então, o sol é um fator sim. Então, principalmente se o atleta for muito pigmentado, cheio de sarda e etc., faltou protetor. Mas não é só isso. Eles são consumidos. Eles têm perda de gordura na face, no corpo. Ele tem uma pele fina, uma pele frágil, mesmo que corporal. Isso é pelo estresse oxidativo do próprio esporte. Perfeito. Infelizmente. Eu adoro quando o povo participa, o povo está super perguntando aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouco ao nosso tema. De certa maneira, estamos falando de um todo aqui, mas depois eu quero voltar à questão do gerenciamento do envelhecimento. Agradecer a participação da Estela D'Angelo, Renata Sanches, Cissa está falando aqui, linda e competente, muito bem. Ah, obrigada. A Mari está aqui. Na sua opinião, Jô, qual a maior revolução dos últimos anos na dermatoestética? Laser, botox, ácido hialurônico? O que você acha que mais evoluiu? Olha, não acho que nenhum desses, assim. Hoje o meu queridinho, assim, o que eu acho que mais evoluiu em termos de a gente oferecer uma prevenção para o paciente, porque querendo ou não, o Botox, você está paralisando o músculo de forma preventiva também, mas é uma duração onde você não modifica, né? Assim, se você não reaplicar, você não ganhou nada com isso, a não ser aqueles 4, 6 meses de tratamento. O próprio ácido hialurônico, você está fazendo uma reposição de volume, mas você não está oferecendo nada definitivo. O laser em si, sim, porque você está dando a ele a chance de você você reproduz a célula de uma maneira mais acelerada, como se você tirasse uma pele e fizesse uma pele nova. E aquela pele nova tem uma durabilidade maior. Mas o que a gente vê de mais duradouro é o bioestimulador de colágeno. Hoje, para mim, essa é a revolução da dermatologia estética dos últimos anos. Ela já existiu. Quando eu estava na dermatologia, a gente tinha bioestimulador de colágeno, mas de uma forma de aplicação e técnica que tiveram grandes complicações. Você vê como é que a medicina é uma arte, é uma ciência de verdades transitórias. Então, a gente chegou a usar bioestimulador há 10 anos atrás. Suspendeu-se o uso por uma técnica inadequada. Os bioestimuladores voltaram com outra técnica, com várias marcas, com outras formas de aplicação. E são produtos onde eu posso aplicar no tecido e eu posso induzir a formação do novo colágeno naquele ambiente onde eu apliquei e ele é duradouro. Então, assim, eu não estou oferecendo uma coisa que vai acabar daqui a uns anos. Aquele colágeno novo, ele vai ficar ali muitos anos. Óbvio, o paciente continua envelhecendo. Então, não quer dizer que ele não precisa de continuar tratando, né? Assim, trabalhando esse eu chamo de poupança de colágeno. Então, ele continua tendo que se estimular a cada ano.
mas eu tô oferecendo para ele uma coisa que vai ficar no organismo e não e de uma forma natural, assim, sem reposição. É um embelezamento sem ser uma correção, entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Mas ao Eu mesmo acho tempo, dentro do que você falou, também não adianta fazer isso e não cuidar do resto, né? exatamente. É a mesma coisa que eu querer ficar toda arrumada e comprar só uma blusa bonita, vestir a calça velha e o sapato furado. Então, não adianta. Então, assim, você precisa estar estimulando todas as regiões de uma forma completa. E aí vem uma coisa que eu mais gosto de fazer, que é um plano anual de tratamento para aquele paciente, sabe? Então, se ele chega com várias queixas, eu posso até estimular, dar a ele a opção do bioestimulador de colágeno, mas às vezes eu não vou fazer isso num primeiro momento. Primeiro eu chego para ele e falo assim, olha, acho que a textura do seu rosto tá ruim, você tem espinha, você tem mancha, vamos dar uma melhorada no global? E depois, quem sabe, a gente não trata um colágeno de uma pele flácida, mas dentro de um cronograma, de uma forma programada para você chegar bem e não de uma hora para outra fazendo transformação. Perfeito. Isabela Maria está aqui, Paty entrou, Oi, Isolda pessoal. super participativa, Isolda, obrigado, viu? Obrigada, Rocha Isolda. Tá aqui. O pessoal tá que participa. Peraí. Muito bem. Rosana tá Obrigada, aqui. meninas. Isabela Danoi. Tem uma pergunta legal que eu li aqui, ó. Pode falar. Por que os homens perdem menos colágeno que as mulheres? Olha, isso não é uma verdade. Não existe isso cientificamente falando. Mas os homens, eles têm posicionamentos de tecidos diferentes do que as mulheres. Então, assim, até quando a gente vai estudar, assim, um dos cursos que eu mais gosto de fazer, que eu faço pelo menos uma vez por ano, é um curso da anatomia da face no cadáver, onde a gente revê as estruturas. E a gente tem sempre a opção de fazer o curso numa face homem, e numa face masculina, né? E numa face feminina. E as estruturas são inteiramente diferentes. Os ângulos da mandíbula, as projeções, as linhas de sombra e de luz. Então, o posicionamento da gordura subcutânea, das estruturas ósseas, dos ligamentos nos homens são diferentes. E eles são mais rígidos. Assim como o homem tem menos celulite, tem menos reabsorção da gordura, ou seja, ele perde menos volume, ele também tem mais sulcos. Então, o homem geralmente tem um sulco mais formado, ele tem algumas linhas estruturais, até de olheira, mais formadas que as mulheres, mas por questões individuais próprias do sexo. E não porque ele perdeu menos colágeno. Cientificamente, isso não é verdade. Perfeito. Jô, 30 minutos de papo. Tem mais 30. Vamos falar muita coisa aqui, viu? O papo tem muita coisa para falar. Tá uma delícia, tá uma delícia. Que Quando bom. a gente definiu o tema, a gente ficou discutindo essa questão. Tinha muita coisa para falar e a gente discutindo, chegamos a esse tema do gerenciamento do envelhecimento, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Isso é uma metodologia que você traz para o tipo de tratamento que você oferece para os seus pacientes? Como que funciona? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Eu li esse nome, gerenciamento do envelhecimento, em um dos artigos que eu ando lendo sobre atualizações. E eu achei muito legal trazer isso para a minha prática clínica. Então, na minha prática clínica, eu achei que era muito mais legal eu prezar pela prevenção do que eu prezar pelo tratamento. O que eu mais tinha no meu consultório era a pessoa que queria me procurar com envelhecimento avançado, onde eu tinha já que abordar de diversas vezes, assim, abordar muitos procedimentos, como eu tinha até medo dela sair do meu consultório e falar assim, nossa, mas a doutora me ofereceu milhões de coisas que são caríssimas que eu não vou conseguir fazer. Então, isso me incomodava, eu estar oferecendo só correção. Então, eu sempre optei por tentar fazer prevenção e achei esse nome para abordagem dos meus pacientes muito legal. O que eu proponho? Eu proponho que as pessoas se cuidem. E se cuidar não é uma coisa difícil, assim, eu não tô oferecendo que ela faça 1000 coisas, do tipo passar um cremezinho para cada lugar. É que as pessoas se cuidem da pele desde nova. Então, assim, nova que seja, pode ser 15, pode ser 30, desde que ela se desperte para a vontade de se cuidar. E se cuidar é estabelecer o que eu chamo de skincare,
Então, o skincare é o que ela pode fazer em casa, desde a higienização, a prevenção com protetor solar, o uso de pelo menos uma vitamina C ou um antioxidante que seja. A gente falou aqui das oxidações, são produtos que podem prevenir esse processo oxidante do organismo. E algum preventivo, por exemplo, ácidos, desde o ácido hialurônico, que é mais hidratante, até o ácido retinóico, que ele vai aumentar essa velocidade de reprodução, algumas vezes na semana. Se essa mulher se adaptar a um skincare nova, sem dúvida, ela vai chegar na idade onde ela já está começando a ver algumas ruguinhas e querendo outros tratamentos preventivos, melhor. E aí sim, eu vou fazer uma programação, como eu disse, assim, é uma programação anual. Eu, às vezes, eu chamo até de Casas Bahia, assim, o paciente ele pode escolher. Eu falo o que eu acho que é indicado, eu falo qual que é o diagnóstico, dentro da própria, como eu disse anteriormente, dentro da própria autoavaliação do paciente. Então, isso é muito interessante. O que eu enxergo dele nem sempre é o que ele se enxerga. Então, às vezes, essa autoavaliação me surpreende, assim, mulheres belíssimas, com peles ótimas, que estão lá falando um tanto de coisa que elas escrevem para mim, né? Um tanto de coisas que eu, às vezes, não concordo. Falo, olha, eu não acho que tá tudo isso. Mas vamos por etapas. E aí eu faço uma programação anual. Normalmente eu faço um estímulo de colágeno, nem que seja um colágeno oral. Às vezes eu oriento o tratamento de textura de pele, pode ser desde uma limpeza de pele, um peeling, procedimentos super simples, que ela pode fazer uma vez por ano, mas que ela está fazendo ali uma reprodução maior de células e melhorando as células, tirando aquelas células que elas. O nome leigo é células mortas e dando mais brilho para a célula, até botox, preenchimento, laser, o que estiver incomodando. E inclusive na questão corporal. A questão corporal, antes que não chegava no dermatologista, hoje eu tenho visto muito, assim, chega-se muito para mim a queixa corporal. O que eu posso fazer? O que me incomoda hoje? Porque eu acho que o rosto já está tão exposto na mídia, assim, a ponto do que eu posso fazer, do que está distribuído aí no mercado, as pessoas se automedicam às vezes, que o corpo começou a aparecer como um desejo. Então, as mães novas, que já são mulheres que incomodadas, sempre foram belas e agora estão incomodadas com aquelas rugas que a barriga surgiu, desde estria, flacidez, num pós-maternidade. Celulite, gordura localizada, tudo isso tem chegado para o dermatologista também. Mas eu considero, da mesma forma que eu falei antes, que são tratamentos multidisciplinares. Sozinha, eu não consigo. Eu vou sempre procurar ajuda do nutrólogo ou do endócrino. Perfeito. A Isolda está perguntando o que a doutora acha do Ultraform. Meu querido, assim. O que é o Ultraformer? O Ultraformer, ele veio como um laser revolucionário. Ele é um laser que, na verdade, é de ultrassom. São ondas sonoras. Ele tem várias ponteiras, né? Ponteira é a entrada do aparelho, onde ele vai encostar na pele. Que eu posso exercer um calor, que vai formar ali uma resposta inflamatória em diversas profundidades, onde eu consigo, através dessa onda sonora, estimular o fibroblasto a produzir colágeno. Então, quando eu falo de bioestímulo de colágeno, nem sempre ele é injetável, ele pode ser através do laser. E o Ultraformer, ele tem essa vantagem, assim, você não está injetando nada do paciente. Você está estimulando a reação dele através de uma onda. Ele não tem, você não tem perfuração, você não tem risco de infecção, você tem poucos efeitos colaterais. Existem alguns, eu acho que o Ultraformer não é um laser para não médico, ele não é um laser para enfermeiro, ele não é um laser para técnico, porque ele depende muito da nossa anatomia. Eu não posso fazer um Ultraformer, por exemplo, em cima de um nervo. De tão profundo que ele tem risco de paralisia da face, ele tem risco de assimetria. Então, é um procedimento, se feito tecnicamente correto, é fantástico. Eu acho um procedimento muito bom, que hoje tem um custo mais alto, assim, o custo está aumentando por conta do dólar, mas é um procedimento lindo e limpo, sabe? Um procedimento que, teoricamente, para as minhas pacientes, eu considero de baixo risco. Legal. O Zi Camargo está muito elucidativo, tudo que está sendo exposto, parabéns. Que bom, Roberta obrigada. Zampetti, minha querida mãe. Aqui, ó, verdade que começamos a envelhecer mesmo aos 30? Eu quero te perguntar em cima disso, né?
a juventude não é só a questão da idade, né? Dos 20, Não. 30, 35 anos. É um valor na nossa sociedade. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, né, Ju, a gente tem visto uma evolução nessa visão, porque a longevidade, as pessoas estão vivendo mais e querem viver mais e melhor, né? Muito melhor envelhecer bem do que morrer antes, né? É preferível envelhecer do que morrer. Não é? Muito mais interessante. E aí eu É. queria que você respondesse a Roberta, mas também sobre essa reflexão. Se você tem Uma vez, visto essa reflexão chegando na questão da dermatologia estética e até nas formas de tratamento. tá, uma vez, assim, eu li uma frase, essa frase virou até um clichê depois, que hoje os 60 são os 60 são os novos 40. E na prática, eu acho que a qualidade de vida aumentou tanto que essa frase é verdadeira por esse motivo. Para mim, se você me perguntar o que é envelhecer, para mim envelhecer é um estado de espírito e não um estado visível, assim, físico. Cronológico, né? Você consegue ter uma pessoa que se considera velha, que você fala assim, nossa, uma pessoa velha e nova, com 30 anos de idade, mas é uma pessoa que não tá pronta para seguir, entendeu? Assim, ela tá cansada, ela não quer seguir para frente. O envelhecimento hoje, para mim, traduz, pelo menos quando eu vejo aqui no meu consultório, às vezes eu tenho paciente que chega lá sem querer tratar ruga nenhuma, com 70 anos e se sentindo jovem. E às vezes ela vira para mim e fala assim, é muito interessante isso, essa paciente me despertou um olhar que eu não tinha. Joana, as minhas rugas não me incomodam, mas eu trabalho com o público, assim, ela é psicóloga. Eu sou professora de uma faculdade, ela me contando, e eu trabalho diretamente com os meus, ela é psicanalista também, com os meus analisandos, né, assim. E aí ela falou assim, eles não acreditam mais em mim porque eu aparento velha. Então, o físico sendo distanciado do psíquico. Então, assim, aquela pessoa que se considera jovem, mas fisicamente ela tem marcas do envelhecimento e por isso ela busca um equilíbrio ali. E eu acho que, claro, durante a vida toda, tudo é baseado no equilíbrio. Então, Claro. você estar equilibrada entre o que você quer psiquicamente. Eu tô me sentindo jovem, eu tô com 80, eu tô com 90 anos e tá com um corpo que não acompanha, tanto pele quanto físico, motor, não dá. Então, aí eu acho que realmente tem que acompanhar. Não que a pessoa tem que se transformar, fazer plástica, mas se você tá sempre seguindo na mesma linha, então assim, eu tô com 40, eu quero ficar jovem durante muito tempo, eu vou me cuidar para eu chegar a 60, 70, seguindo a mesma linha de pensamento. Perfeito. E é isso que eu tento oferecer. Muito bem. A Raquel Correia está perguntando o seguinte, sempre falando de peles mais jovens e prevenção. Mas e para quem já é mais idoso, como gerenciar? Aí já é uma correção e não uma prevenção. Então, existe gerenciamento para a pele que precisa ser corrigida. Mas aí ele é muito individual. Porque na prevenção é como se todo mundo tivesse com colágeno lá em cima e eu tivesse só tentando manter aquele colágeno. Na correção é completamente diferente. Cada paciente é um. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa de 70, 60 anos, onde você teve uma reabsorção da gordura. Então, aquelas faces mais magras, aquelas faces mais derretidas, eu tenho que reposicionar o tecido. Então, às vezes eu preciso da plástica ou do ácido hialurônico, que é onde eu vou reposicionar o que ele perdeu. Ou de outras coisas associadas. É comum, por exemplo, eu fazer um Ultraformer, que a Isolda perguntou, para eu dar estímulo de colágeno e, além disso, reposicionar com ácido hialurônico numa pessoa que já perdeu. Mas aí é um aspecto muito mais corretivo do que de prevenção. Nesses casos, mais importante é eu fazer um plano de tratamento. Então, às vezes, eu faço um plano menor do que o anual. Eu faço assim, olha, esse mês nós vamos fazer preenchimento, passado 15 dias a gente vai fazer um botox, passado um mês a gente vai fazer Ultraformer, e essa é a primeira etapa do seu tratamento. Depois que você melhorar a primeira etapa, a gente vai ver quais são as etapas posteriores. Se eu vou usar um fio de sustentação, se eu vou recomendar um laser para mancha, mas corretivamente. Perfeito. Isolda sempre muito participativa, perguntando se o Profac e o Ultraform afinam o rosto. O Profac, só para colocar aqui para quem não sabe o que é, ele é um laser fracionado. Os lasers fracionados, eles têm uma penetração na pele, mas de uma forma diferente do Ultraform, porque ele machuca
um pouco a epiderme, ele forma canais nas estruturas de epiderme e derme. Nesses canais ele consegue estimular o colágeno, mas deixando casquinhas. Então ele faz um rejuvenescimento desde a superfície até a região mais profunda da pele. Ele não afina, ele não faz. Para afinar o rosto, você precisa ter quebra de gordura. Você precisa ter lipólise. Isso o Profac não faz. O Ultraformer tem essa vantagem. Tanto que a maior indicação do Ultraformer é papada. Então, assim, isso daqui, ó, contorno de rosto, isso é Ultraformer. É o que a gente consegue melhor tratar. Perfeito. A Flávia Gui, o Ultraformer é aquele laser que temos que ficar 10 dias em casa? Não, esse é o laser de CO2. São muitas dúvidas, né, Jô? O laser de CO2, o Ultraformer não tem nenhuma recuperação. Ele é ótimo por isso, que a pessoa pode fazer e no dia seguinte numa festa. O laser de CO2 foi uma revolução há uns 15 anos atrás. Ele é desses lasers que vai pegar desde a superfície até a profundidade. É dos mais profundos que a gente tem para tratamento de linha fina. Então, assim, aquele pé de galinha que não some mais, aquela linha do código de barra que não some mais, marionete, o CO2 é a melhor indicação. Mas realmente, você troca de pele. Então é um laser que você fica toda de casquinha, pelo menos 7 dias. É uma pequena cirurgia. Então eu gosto, amo, faço, indico, mas eu tenho que ter uma conversa e uma relação com o paciente muito boa para explicar todos os detalhes, para me dispor para esse paciente o tempo todo. É um paciente que eu vejo de 3 em 3 dias, é um paciente que demanda mais cuidados, mas o resultado é brilhante, é muito legal. Legal. Ô, Jô, falamos muito de técnica aqui, você falou super bem, e agora eu queria saber o seguinte, eu queria saber o seu gerenciamento do seu envelhecimento. Me fala um pouquinho da sua rotina, que eu acredito que, inclusive, é uma dúvida das suas pacientes, né? O que, que você faz na sua rotina? O que, que de maneira multidisciplinar você conseguiu introduzir na sua rotina e que você acredita que te ajuda a ter um envelhecimento mais saudável? Bom, essa questão do gerenciamento do envelhecimento é uma coisa que tem mais ou menos uns 3 anos pra cá, que eu tenho feito, inclusive, pra mim. Assim, fiz essa abordagem para os meus pacientes e faço essa abordagem pra mim. Então, eu modifiquei da minha segunda filha. Eu engordei, custei a conseguir perder peso, foi um processo difícil. Então, a primeira coisa que mudou no meu gerenciamento do envelhecimento foi a minha alimentação. Então, mudou muito a minha alimentação de uma forma muito saudável, assim. Eu como comida de verdade, eu como comida de casa, sabe assim? Quase nada industrializado, como de uma forma saudável e sempre não feita por mim, né? Assim, então, tive ajuda de endócrino, tive ajuda de nutrólogo, eu faço essa recomendação. Outra coisa que mudou na minha vida nessa mesma fase foi atividade física. Então, eu trato a atividade física hoje como um remédio para mim mesma, assim. Mudou o meu pensamento, mudou minha qualidade de descanso. Então, enquanto antes eu ia para ficar bonita e magra, hoje eu vou nem que seja 10 minutos, porque é meu momento de descanso. Então, eu trouxe yoga para minha vida, eu trouxe a meditação para minha vida, que são coisas que me fizeram diferença de bem-estar. E eu acho que isso tudo interfere no meu envelhecimento. E na parte da dermatologia, além de eu já ter um skincare, né? Igual eu disse, assim, meu cuidado de casa já é desde que eu iniciei há 14 anos na dermatologia. Eu faço direto, assim, com frequência. Um bom higienizador, que é um sabonete, que eu mudo de tempos em tempos, porque existe uma reação no nosso corpo que chama taquifilaxia. Isso é a nossa adaptação a uma substância ativa. Então, querendo ou não, aquele produto é ótimo, mas o meu corpo realmente acostuma ao efeito que ele produz. Interessante, não sabia. Isso para tudo, assim, é para o shampoo que você usa, é para o seu sabonete. Esse intercâmbio é interessante. Então, eu tenho um bom higienizador, eu tenho sempre um protetor com cor, que eu uso pela manhã e repito na hora do almoço. Eu tenho sempre, nessa minha rotina, um antioxidante. Eu gosto muito da vitamina C, mas ela é um pouco mais oleosa mesmo, então tem peles que vão ficar mais pesadas. Por exemplo, os homens têm dificuldade com a vitamina C. Às vezes eu tenho que usar um resveratrol, outras substâncias menos oleosas. E à noite eu tenho algum produto de renovação celular. Então, algum tipo de ácido, ou até propriamente o ácido hialurônico para hidratação.
essa é uma rotina de skincare que eu vario de tempos em tempos, mas ela é mais ou menos fixa. Pelo menos 4 produtos aí eu tenho. E os cuidados fora de casa que eu faço com frequência. Então, assim, eu aprendi a fazer Botox em mim. Nossa Então, Senhora! então, assim, a gente fazia no colega, depois a gente chegava em casa, fazia na gente mesma. Eu faço Botox desde que eu tô na dermatologia. O Botox tá na minha vida de 6 em 6 meses desde então. Além do Botox, eu trouxe pra minha vida os tratamentos de superfície, então trouxe os lasers de mancha, os lasers de pigmentação todos que eu puder, pelo menos 1, 2 vezes por ano. Já fiz preenchimento para volumização, mas fiz há 2 anos atrás. Hoje eu não sinto que, assim, minha bochecha se manteve. Eu não tive um emagrecimento tão grande, então eu não repus volume desde então. E eu faço um bioestimulador por ano. O bioestimulador pode ser Ultraformer. Ano passado eu fiz o Ultraformer. Esse ano eu já fiz o Radiesse, que é um outro bioestímulo de colágeno, que é injetável. A tendência, assim, o que os artigos falam, o que a medicina e a evidência fala é que a gente tem que fazer algum tipo de bioestímulo. E é interessante você mudar o mecanismo, a técnica. Então, eu sempre, igual eu faço com os produtos, que eu faço um intercâmbio de produtos, normalmente eu também mudo a técnica que eu vou bioestimular. Então, pode ser o laser, pode ser o fio, pode ser o injetável, mas pelo menos 1 vez por ano eu faço essa troca em mim mesma. Que legal. Abriu a vida aqui, ó. Abriu. Obrigado. Joguei para todo mundo todos os meus produtos. Estão perguntando sua idade aqui. Você está com 39? 39. 39, gente. Tá com a luz aqui. Não, tá tranquilo. Tudo ótimo. A Kátia Horta, Luiz tem acompanhado você nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Kátia. Muito bem. Aline Fraga, Joana Maravilhosa, referência. Oi, Aline. Carolina Cesário Mota está aqui conosco. A Paty Dias falou que você entregou a mágica. Tô gostando de ver a participação do pessoal. Ai, ó, que bom. Menos de 8 minutos para terminar a nossa live. Tem muita coisa para falar, a gente pode perguntar, viu? A Carol tá falando, está linda sempre, melhor dermatologista. Ô, gente, obrigada. A Carol aqui também, ó, chegou atrasando, mas já tá adorando. Carol, obrigado pela audiência nas minhas lives, viu? Tô Oi, Carol. demais. Frois Mari tá aqui, linda, amo demais. É sua prima, né? Bom. Oi? É a Mari, sua prima? Não, essa é paciente. Ah, Adoro então ela. ótimo. Muito bem. A gente falou, você falou um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia, e eu queria entrar num lado mais humano do consultório, que também é uma reflexão, é uma cobrança que se tem muito na relação médico-paciente, né? Você deve ouvir muitas histórias que te tocam, né, Joana, no seu dia a dia, assim. Como que você vê, como que você reage, como que você vê um tratamento, às vezes, que você ajuda e 1 ano depois vê esse resgate de autoestima da pessoa. Tem muitas histórias para contar nesse sentido? Muitas. Assim, a dermatologia, a pele, né? Assim, a pele é o órgão mais exposto do corpo. E, sem dúvida, isso traz uma carga para o paciente. Então, quando ele entra para uma consulta, principalmente estética, nesses casos, onde ele está querendo, tá buscando modificar uma coisa tão exposta, ele já está carregando alguma mágoa de alguma coisa que sempre o incomodou. Às vezes, por isso que eu acho que a autoavaliação que eu faço, que o paciente me escreve, é muito mais importante do que o que eu vejo. Porque muitas vezes eu vou oferecer alguma coisa que não é o que o toca. Não é o X da questão. Que para mim, eu não enxerguei o que o tocava. E isso é muito frequente, assim. Eu tenho visto que é cada vez mais frequente as mulheres me procurarem com essas queixas de baixa autoestima, tendo em vista o grande crescimento das redes sociais. Então, hoje, o que mais me toca é quando ela se acha feia sendo linda, porque ela se compara ao restante, entendeu? Assim, a vida como as pessoas veem nas redes sociais e não é a realidade do mundo. Claro. Isso é muito, muito louco, assim. Como é que as pessoas buscam o impossível e acreditam em peles que, na verdade, às vezes nem existem. E ficam encontrando ou se fixando naqueles problemas que elas supervalorizam. Não que a gente não tenha que valorizar a queixa do doente, não é isso.
Mas é porque às vezes a queixa dela não é visível nem pra mim, que sou tão detalhista. Mas é aquele problema que ela tá encontrando quando se compara às outras pessoas. É muito interessante e às vezes é psicológico e psiquiátrico. Eu tenho que acolher essa paciente de uma outra maneira, que não só da pele. Então, às vezes eu falo, olha, a gente pode corrigir, mas será que é só isso que tá te incomodando? Será que é só esse ponto? Quem sabe a gente não vai fazer, de novo, um tratamento multidisciplinar? Eu vou te ajudar na questão que tá exposta, mas tem alguma coisa que você tá trazendo que não é só isso. Enfim, são muitas histórias para contar. Que eu não, daria uma live só disso, né, na verdade? Daria uma live só disso. Daria uma live só do sentimento, exposto pela pele. Isso mesmo. A Flávia de Figueiredo, doutora Joana é maravilhosa, agradeço seus cuidados. Paty, parabéns, Jô, você é demais. Margarete Henrique, Cecília, sensibilidade e empatia. Oh, muito bem, o povo tá que tá. Ó, 5 minutos para terminar. Primeiro, gente, além de dermatologista, você está se transformando. A gente estava conversando um pouco sobre isso também, a importância de vários profissionais serem comunicadores da sua profissão, né? Sim. Você é a sua empresa, você é a sua marca. Esse posicionamento é muito interessante. Você tem muito conteúdo, se você não sabe passar esse conteúdo para frente, às vezes as pessoas vão ter uma dificuldade de procurar. Hoje, como que tem sido isso? Como que as pessoas te encontram? Eu sei que seu site está super atualizado, seu Instagram está bombando. Conta um pouquinho como que as pessoas acessam o seu conteúdo e como tem sido esse aprendizado da postura de comunicação da Joana. Nossa, isso foi um dos maiores aprendizados dos últimos tempos, assim. Foi uma chavinha que virou realmente na minha vida. Isso foi em 2017, quando eu fiz um curso de gestão para médico, um curso que foi super bacana e tal. E nesse curso, uma frase que me marcou era que a comunicação não é sobre como você fala, é sobre como você é entendida, sobre o que a pessoa entendeu de você. E isso não pode ser na medicina só durante uma consulta, porque se você se comunicar só dentro do seu consultório, muita gente que poderia te conhecer não vai te conhecer. E foi a partir daí que eu abri o meu Instagram, foi a partir daí que foi um aprendizado atrás do outro. Comecei, tipo assim, cambaleando, sem saber nada, morrendo de medo, sem saber falar ou sem saber me posicionar. Eu acho que até hoje posicionar é um dom. Eu acho que posicionamento é o que te traz o cliente que combina com você. Então, acho que isso é mais importante de tudo. Mas eu sigo aprendendo. Eu entendi que a rede social, o site, o WhatsApp é uma forma do paciente ter mais um canal de confiança no que eu estou dizendo. Então, além daqueles poucos minutos que ele tem dentro do meu consultório, ele saber outras coisas que ele não teve a oportunidade de me perguntar, ou o que ele não sabia que eu fazia, ele vai saber dessas maneiras. E eu sigo num aprendizado louco, assim. Até recentemente eu entrei num curso que é só de comunicação. Que legal. Não é para ser nada perto do que vocês fazem, que vocês são perfeitos, mas assim, o médico não tem esse aprendizado. É uma falha muito gritante na nossa carreira como um todo, porque é preciso saber comunicar de dentro do consultório o máximo possível. Isso chama relação médico-paciente. Que a relação médico-paciente é o mais importante de uma consulta. Mesmo se você não consegue o diagnóstico, você vai estudar o diagnóstico depois. A relação médico-paciente que construiu-se ali é o fundamental e ela parte da comunicação. Até você aprender a se comunicar como uma forma de confiança. E isso, hoje em dia, é rede social, né? Eu, hoje, tenho muita ajuda de algumas pessoas desses cursos que eu faço de comunicação, mas a minha rede social é feita 100% por mim. Então, eu faço texto, eu discuto arte, o stories é uma coisa que me consome, mas eu faço hoje com prazer. Assim, são insights que você tem durante o dia e você quer dividir com as outras pessoas. Eles têm um retorno muito bacana, porque eu acabo conhecendo quem está me procurando, conhecendo o que a pessoa quer ver mais, saber mais. Então, eu sigo apaixonada pela comunicação de uma forma geral. E como que as pessoas te encontram hoje nos canais? Hoje no Instagram, que é doutora.joanabarbosa.
O meu site é o www.doutorajoanabarbosa.tudojunto.com, não tem o BR. E tem o WhatsApp e o link no próprio Instagram para a pessoa poder entrar e já conversar comigo se quiser saber qualquer coisa, enfim. Excelente. Eu já fiz muito trabalho para instituições de saúde e me impressiona muito a falta desse preparo de comunicação em geral, que não é o seu caso, você já está realmente muito bem, como a questão de gestão também, né? A gente fica vendo, às vezes você abre um consultório, o consultório é uma empresa. E eu vejo assim, eu via coisas absurdas em consultórios. É absurdo, né? É absurdo. E a gente viu que muito médico tem evoluído. Jô, menos de 20 segundos, agradecer a todo mundo que participou. Obrigada, pessoal! Obrigado demais. A Carol tá aqui, ó, todos vendedores e comunicadores no final. Muito bem. Rosino, orgulho da mãe. Gente, obrigado. Jô, obrigado por ter participado. Foi uma delícia o papo. Adorei, Luiz. Até a Obrigada próxima. de coração. Vou compartilhar agora aqui no IGTV. Tudo de bom. Beijão. Obrigada, viu? Beijo. Beijo todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.